Salve, salve, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Esse vídeo vai ficar longo. Vamos falar muito de Juventus. A Juventus, que é um grande 9, Gyökeres, Osimhen, o Vlahovic vai sair. E, meus amigos, Giuntoli, Cristiano Giuntoli, deixa a Juventus. Vai ter agora novas pessoas no comando e eu quero falar sobre isso. Sobre o Giuntoli, a saída dele, o que ele errou, o que ele acertou. Eu tinha gravado um trecho, que vocês vão ver depois desse, falando da passagem do Giuntoli. A gente vai falar sobre isso um pouco aqui nesse trecho e no próximo vocês vão ver mais, belezinha? Deixa o like, se inscreve no canal, rapaziada. Esse vídeo vai ter só Juventus, então, ó, deixa o like, se inscreve no canal, deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Não esquece do like, belezinha? O like é muito importante. Vamos lá, rapaziada. O Vlahovic vai sair da Juventus, rapaziada. Independente de qual vai ser o próximo diretor esportivo, vai sair. Cara, se você vê os números do Vlahovic, não é nenhum pesadelo. Mas o contrato tá acabando, falta apenas um ano, o salário é alto, os números não são ruins, mas não foi o que era esperado, ponto. Ele também tem um problema de ficar saudável, essa parte do pubis dele, que dizem que é crônico, então ficou sem clima. Se o Vlahovic sair, a Juventus vai precisar de um grande 9, rapaziada, e já era o objetivo do Giuntoli quando tava lá. Aí, ó, o Giuntoli contactou os representantes do Gyökeres. O Giuntoli queria um grande atacante e acreditava que esse tipo de jogador era o que estava faltando no elenco da Juventus. A ideia continua, independente de quem for o próximo diretor esportivo. Outro nome era o Osimhen. O Osimhen também tinha como objetivo o Osimhen. Rapaziada, na questão do Osimhen, não é nem a questão salarial. Por quê? Você se livrando do Vlahovic é praticamente o mesmo salário. O dinheiro que já estava alocado por Vlahovic dá pro Osimhen. O problema é o Napoli. O Osimhen tem uma multa de 75 milhões de euros, mas pra fora da Itália. Pra dentro da Itália, tem que negociar com o homem. Tem que negociar com De Laurentiis. E você acha que o De Laurentiis vai facilitar para um rival local? Logo o Osimhen. Entendeu? É difícil, rapaziada. Também tem a Arábia Saudita, talvez a Premier League, que pague a multa do Osimhen. O Napoli conta com esse dinheiro, isso é fato. Mas eu não acho que, mesmo assim, o De Laurentiis vai facilitar para um rival local, para a Juventus. Eu acho difícil, mas, ó, o Osimhen ainda pode ser uma possibilidade para a Juventus, mas é difícil, rapaziada. É complicado negociar com De Laurentiis. Aí, meus amigos, Gyökeres, presta atenção no efeito cascata. Chelsea de Lepe. Vamos ver se o Chelsea pode ser um time que ainda pode se movimentar. Juventus tem Champions League. O United não tem chance. Liverpool tem que vender o David Nunes antes. Arsenal, Sesco. Cara, o Gyökeres pode cair no colo da Juventus. É um valor acessível, 65 milhões de euros. Se a Juventus quiser, tem como pagar. 65, 70 com bônus. É um valor acessível para a Juventus. A Juventus pode dar titularidade para ele e futebol de Champions League constante. Fora o desafio, pô, eu posso chegar lá como Salvador. Futebol italiano, não é tão exigente como a Premier League. Vou chegar com expectativa? Vou chegar com expectativa. Mas, cara, é um bom encaixe pro Gyökeres, cara. É um bom encaixe. Juventus, obviamente. Gente, eu ainda prefiro o Osimhen na frente do Gyökeres, mas o que eu falo? O 9 de garantias. Quer queira, quer não, o Vlahovic tem a produção dele. Mas o 9 de garantias, aquele cara que você contrata e te garante 20 participações em gols. Pra mim, no mercado hoje, Isaac não tá no mercado, Osimhen e Gyökeres. Então, o que você contratar de Gyökeres ou Osimhen, eu prefiro Osimhen. Preferência pessoal, a diferença não é tão grande. Não é tão grande. Eu até acho, dependendo do próximo treinador, o Gyökeres é um perfil melhor. Mas isso é questão muito de padrão ofensivo. Mas eu prefiro o Osimhen. Mas pouca coisa, a diferença é mínima. Mínima. Obviamente, o salário do Gyökeres, a pedida dele, eu não acho que seja tão alta como o Osimhen. Ou seja, o Gyökeres pode ser mais barato que o Osimhen. Mais barato. Eu não acho que o Gyökeres pede 10, 11 milhões de euros limpos. Não acho. Eu acho que ele é 8. Dizem lá que o Sport quer oferecer 6 para ele ficar. Ou seja, 6, 8. A Juventus paga rindo. Principalmente se livrar do Vlahovic. Principalmente se livrar dele. Então, rapaziada, o Gyökeres pode se tornar uma opção sim para a Juventus. Agora, se o jogador tem um desejo de ir para a Premier League, aí vamos ver, né?
Aí vamos ver. Mas, ó, é uma situação interessante mesmo, cara. Gyökeres da Juventus cairia muito bem. É um dos atacantes de garantias, um dos atacantes 9 de peso no mercado. E o Giuntoli, e agora a nova diretoria, o novo diretor esportivo, também tem essa ideia. Até porque Vlahovic vai sair, Kolo Muani. Mesmo assim, talvez se você manter ele por mais um empréstimo, não seria para ser titular, e você precisa de um nome ali no ataque. Você precisa de um 9. Tanto o Gyökeres como o Osimhen estão muito bem servidos. Eu acho o Gyökeres até mais barato. 65, 70 de euros com o Sporting, o salário não é tão alto, é mais convencer o jogador. E, obviamente, ganhar a disputa com a Arábia Saudita, clubes da Premier League. Mas é uma opção interessante. Combina, cara, Juventus e Gyökeres, combina. Combina, belezinha? Combina. Rapaziada, ó, Damian Comoli e o Chiellini vão decidir quem vai ser o próximo treinador. O Tudor vai comandar no Mundial, no Super Mundial. Depois do torneio, a Juventus pode fazer mudança. Marco Silva está sob séria consideração. Fiz um vídeo ontem sobre o Marco Silva. Encaixe imoral. É um encaixe imoral. Adoro. Agora, rapaziada, Marco Silva, beleza, mas Pioli. Mas fazer o quê, né, rapaziada? É futebol italiano. Futebol italiano. O Pioli também é um dos nomes que está sendo considerado aí para ser sucessor do Gasperini na Atalanta, mas futebol italiano, rapaziada. Tem dessas, né? Mais um treinador que é o quê? Resultado, resultado. Já, mas pelo menos o Pioli já é um cara mais versátil, né? O Pioli é um 4-2-3-1, 3-4-3, 3-5-2. O Pioli gosta de variar, né? O Pioli não é aquele cara... Ah, o Pioli é o cara do 3-4-3, é o cara do 3-5-2. Não é, né? O Pioli é um cara que sabe um 4-4-2, um 4-2-3-1. Ele usou muito 4-2-3-1 no Milan, né? Então, mas eu prefiro o Marco Silva. Eu prefiro, apesar que o Pioli, pô, vencedor de Scudetto, né? Também tem que respeitar o Pioli, né? Venceu o Scudetto, Pioli's on fire, quem lembra? Do Milan. É um nome de respeito na Itália, o Pioli. É um nome de respeito. Vencedor com o Milan, voltou a ganhar o Scudetto, né? Com o Milan depois de muito tempo. Então, eu tenho respeito pelo Pioli. Sou fã do futebol dele. É futebol italiano, rapaziada. Olha o Conte aí com o Napoli. Jogando futebol tenebroso, foi campeão. É Itália. A Itália tem dessas. A Itália tem dessas, belezinha? E, meus amigos, ó. Comoli e Matteo Tognozzi vão assinar pela Juventus, entendeu? Comozzi, Chiellini parece que vai ter não só um diretor esportivo, né? Parece que vai ter ali um novo núcleo, né? Parece que a Juventus desistiu da ideia de dar poder para uma pessoa só. Rapaziada, o Giuntoli não está mais no Comoli. Giuntoli, né? O Giuntoli não está mais no comando do futebol da Juventus. O próximo trecho aí que vocês vão ver é falando dessa saída do Giuntoli. Rapaziada, eu não concordo muito. O Giuntoli é um cara vencedor na Itália, um cara que tem conhecimento, contato. Ele levou alguns azars esse ano, mas alguém precisa pagar o pato do fracasso do Thiago Motta. E pagar o fracasso desse ano. Não foi um ano bom pra Juventus, rapaziada. Eliminado por Empoli, fracasso do Thiago Motta, alguns erros de contratações. Outra coisa que pega muito pro Giuntoli, algumas vendas feitas que vingaram em outros clubes. Por incrível que pareça, eu acho que o Giuntoli levou muito azar. Tiraria ele? Não. Entendo por que estão tirando? Sim. Por quê? Porque é a Juventus. É a Juventus. A Juventus é isso. O Robson, que eu acho que vai ver o vídeo, ele pode até comentar. A Juventus é isso, cara. A Juventus é resultado. Tá nem aí performance. Eu quero é resultado, cara. Eu quero ganhar. E a Juventus não ganhou, gente. Quarto colocado é pouco, gente. É quarto colocado pra Juventus na Itália é pouco. Classificou pra Champions, bacana, legal, prestígio, finanças, mas quarto colocado pra Juventus, time que até pouco tempo atrás aí tinha 9 Scudettos seguidos, 9. Isso é a Juventus, não deu resultado, ó. A cultura da Ferrari, do Zeucan, é isso. O próximo trecho é falando da saída do Giuntoli e os... Cara, teve erros, tá, gente? Teve muitos erros. Até mais erros do que acerto. Mas também levou alguns azar aqui, brincadeira. Douglas Luiz e Koopmeiners Miners. É inexplicável o azar, né? Perder Bremer machucado, enfim, rapaziada. Próximo trecho aí falando do Giuntoli, tamo junto. Meus amigos, vamos falar de Juventus. Rapaziada, é o seguinte, esse trecho apenas vai para o ar se o Giuntoli realmente for demitido. Se não for, talvez eu lance depois. Vamos ver como é que foi a programação, se aparece algo que vale a pena discutir esse caso, esse trabalho do Giuntoli. Mas esse vídeo, esse trecho que eu tô gravando, só vai pro ar se o Giuntoli for demitido. Por quê? Rumores na Itália, de Masio, ó. Giuntoli pretende deixar o clube apenas um ano no comando. Parece que ele será o bode expiatório do projeto fracassado com o Thiago Motta. E não tem outra palavra, tá, gente? Foi um projeto fracassado com o Thiago Motta. Belezinha? Não tem outra palavra, tá? Não tem. Realmente é isso aqui mesmo.
Giuntoli, Pepe Pompilho, Stefano Stefanelli, parece que tem acabado na Juventus. E até o repórter, o Agreste, que é um cara mais identificado, muito bom repórter, mas é um cara mais identificado com a Juventus, tá pedindo a saída do Giuntoli. Giuntoli, né? Giuntoli. Enfim, rapaziada, vamos lá. Realmente o primeiro ano não foi bom. Não foi bom. Ele errou mais do que acertou. A realidade é essa. Ele errou mais do que acertou. Thiago Motta, algumas contratações, os grandes investimentos. Teve alguns acertos, né? Kevin Churran. A gente vai falar sobre isso aqui. Mas ele errou mais do que acertou. Agora, rapaziada, se fosse um jovem, se não fosse um cara tão experiente, se fosse um jovem, inexperiente, uma aposta arriscada da Juventus, eu demitiria mesmo. Mas como é o Giuntoli, eu acho que isso aqui tá um pouco precoce. Eu daria mais uma chance pra ele. Porque ele é um cara experiente, ele é um cara vencedor. Muito da base daquele Napoli campeão antes do Conte foi ele. Osimhen, Kvaratskhelia. Ele é um cara do scout, ele é um cara muito bem conectado com o futebol italiano. Ele é um cara que fecha negócios. Eu acho que o chapéu que ele levou foi só do Todibo, mas ali realmente eram preços que eu até achava muito caro pro futebol italiano. 45 milhões de euros pelo Todibo. Ele queria negociar um pouco mais abaixo. Aí chegou o West Ham, deu um salário mais alto, pagou o que o Nice queria e levou o Todibo. E também acho que a Juventus como um todo, até o próprio Thiago Motta, levou muito azar com a lesão do Bremer e do Cabal. Eu acho que isso também é um fator que deveria ser levado em consideração. Gente, você perdeu o pilar defensivo que era o Bremer. Rapaziada, se o Bremer mantém o nível que ele estava jogando antes da lesão e faz um grande ano, o Bremer com certeza seria talvez top 3 zagueiros do mercado hoje. Pra você ter noção. Se o Bremer não machuca, ele seria com certeza top 3 zagueiros do mercado hoje. Com certeza, absolutamente. Jogava demais. Um pilar. E o Cabal, cara, começou tão bem com o Thiago Motta. O Cabal parecia ser uma revelação. Estoura o joelho também. E o Cabal foi um chapéu do Giuntoli, né? Pra você ver. Um cara que começou muito bem foi um chapéu que o Giuntoli aplicou na Inter de Milão. Foi um cara que se destacou 6 meses. Eu achava que era um pouco cedo pra apertar o gatilho e contratar ele. A Juventus foi pra cima, deu chapéu na Inter e levou o cara começa muito bem. O joelho vai de bang bang. Enfim, rapaziada. Eu não demitiria ele. Eu daria mais um ano pra ele. Mas, cara, isso é a Juventus, isso é futebol italiano, gente. Isso é resultado. Apesar que ele entregou o G4, vamos ver aí também no Super Mundial, mas o futebol que a Juventus apresenta, algumas falhas no mercado, eu acho que ele levou muito azar com Douglas Luiz e Koopmeiners. Miners. Muito azar. Talvez a situação do Vlahovic, não ter renovado o contrato do Vlahovic, também pesa. Eu acho ele, cara, muitos fatores da Juventus foi azar, rapaz. Não tem explicação. Bremer acabar o joelho, Douglas Luiz e Koopmeiners, jogadores... Gente, não existe outra palavra a não ser irreconhecível. Douglas Luiz e Koopmeiners, irreconhecível. Não tem outra palavra, gente, pra falar. Quem viu o Koopmeiners na Atalanta toma um susto. Quem viu o Douglas Luiz no Aston Villa toma um susto. Irreconhecível. Entende? O Nico Gonzalez, eu achei a obrigação de compra dele um pouco cara. Mas o Nico Gonzalez, quer queira, quer não, foi um cara que ainda teve uma produção relativamente relevante. Mas eu não demitiria o Giuntoli. Se demitir, eu entendo, rapaziada. Esse é o futebol italiano. Isso é a Juventus, gente. Gente, a Juventus é o time que foi campeão 9 vezes. Pontes, Alegres. A Juventus, a fanbase da Juventus, ela não tá nem acostumada com futebol bonito, não. Ela tá acostumada com resultado. E quanto tempo que a Juventus não ganhou a Copa Itália? Então ela tá acostumada com resultado. Tá acostumada muito mais a acertar do que errar. E, cara, alguém precisa pagar o pato pelo Thiago Motta. E o Thiago Motta foi a escolha dele. Não tem como. Eu entendo a decisão, se confirmar, né? A decisão de demitir ele, eu entendo. Porque futebol italiano é isso, gente. É o cálcio, é a cultura. E a cultura Juventus. Juventus é isso. Juventus é resultado. Juventus é isso, cara. É resultado acima de tudo. É vencer, não importa as circunstâncias. É batalhar. Eu acho outra coisa que incomoda muito a Juventus, além da falta de resultado, é a postura do time. E realmente a postura, principalmente com o Thiago, melhorou muito com o Tudor. Melhorou muito com o Tudor. Primeiro a postura, correr. Mas com o Thiago Motta era um time que não sentia, não tinha sangue, né? Mas enfim, vamos lá pro Giuntoli. Novamente, eu não demitiria ele, tá? Eu não demitiria ele. Sendo bem sincero. Mas vamos lá aqui. Pelo histórico dele, pelo que ele já ganhou, é um cara muito bem conectado, é um cara que já tem o passado vencedor, o passado de sucesso, de mais acertos do que erros. Eu daria mais uma chance. Mas
Novamente, gente, essa é a cultura da Juventus, isso é a Juventus. Alguém precisa pagar o pato. É a cultura muito do italiano. Por exemplo, quem acompanha a Fórmula 1, a Ferrari tava indo mal. O antigo cara lá foi demitido, o Binotto. Isso é cultura do Zé Can ali, rapaziada. Não tem como. Muito dessa tentativa da Juventus pelo Antônio Conte é político também. Então tem toda essa parte política também. Não se esqueçam. Vamos lá, rapaziada. Outra coisa que pega pro Giltoli são as vendas. São as vendas. Cup maior, os dois mais caros. Cup Miners e Douglas Luiz. O Douglas Luiz não custou 50, tá? Porque tem muito valor aqui abatido pelos jogadores. Cup Miners. Aqui foi azar grande, velho. Vamos ver o segundo ano do Cup Miners. Por exemplo, ó, a volta do Gasperini. Fala de Gasperini voltar. Recuperar o Cup Miners. Hã? Né? Cup Miners. Muito azar. Nossa senhora, velho. Aqui sentiu a pressão do preço, sentiu o peso da camisa. Só pode. É a única explicação que eu consigo entregar pra vocês. Mas o Cup Miners é irreconhecível. Essa é a palavra. Douglas Luiz, irreconhecível também. Kevin Churran, um baita acerto. Alberto Costa. Tá. Gente, muito talentoso. Muito talentoso. Até estranhei o Thiago Mota não dar minutagem pro moleque. Um dos poucos méritos do Tudor foi ter dado uma chance pro Alberto Costa. Parece ser um bom projeto. Um jogador jovem ainda, 21 anos. Mas parece. O Cabal parecia um grande acerto. Joelinho foi de bang bang. Francisco Conceição. Começou bem, oscilou, se machucou, jogou mal, mas terminou sendo importante, mas eu não acho que eles vão querer comprar o Francisco Conceição. Acho muito difícil. Nico Gonzalez, no todo, gente, ele vai custar 30 milhões de euros. O Nico Gonzalez, no todo. Tem a obrigação de compra agora. Não foi o que esperado, mas também não achei que foi esse pesadelo todo. Teve alguns jogos constrangedores, mas no sistema melhor eu acho que ele pode render mais. Mas eu manteria o Nico Gonzalez pra opção de elenco. A opção de elenco foi uma boa. De Gregório, aí sim, aqui foi um grande acerto. Aqui foi um grande... Ele, Kevin Churran, grande acerto. Renato Veiga, parece ser um acerto, uma bela sacada de mercado. A Juventus tem interesse de manter ele, pelo menos pro Super Mundial, ou talvez permanente, mas o Chelsea quer muito dinheiro. Eu não acho que 30 milhões de euros seja o valor. Acho que 25 tá ok, belezinha? 25, talvez 30 com bônus pelo Veiga, mas é dinheiro. Lloyd Kelly, aqui tá aparecendo um erro crasso também. Aqui tá aparecendo um erro crasso. E é outro que no Bunemal foi tão bem, cara. Tão bem, saiu valorizado. Foi pro Newcastle. Nossa, na Juventus tá podre. Paulo Muani, foi uma bela sacada de mercado. Começou bem, aí o Thiago Mota começa a vacilar com o cara. O Calulu foi um acerto. O Calulu foi um acerto do Giuntoli. É um cara que vai ser um zagueiro muito útil para a Juventus, jovem ainda, 24 anos, barato, 15 milhões de euros, eu acho ele. Acho 17 com bônus, muito barato, para o que ele pode entregar, muito barato. O Calulu foi um acerto também do Giuntoli. Cara que pegou do Milan, trouxe para a Juventus, e cara, se não fosse o Calulu, talvez a temporada teria sido pior, né? Pena que se machucou no final, belezinha? O que pega pro Giuntoli, rapaziada? Vendas. Aqui deu uma pegada. O Soulé, dessas vendas aqui, o Soulé pra mim foi a única que eu não faria. Essa aqui, a única que eu não faria era o Soulé. O Royce, eu já expliquei. Aqui foi coisa do futebol. Ele não foi tão bem. Só falar que ele foi bem na Roma. Não fez essas porra toda, não. Eu vi jogar. Vai pro Bournemouth, o moleque descobre o instinto superior, joga demais e cai no Real Madrid. Aqui é um negócio que vai ficar feio pro Giuntoli. O Soulé, eu entendi vender, fazer caixa, trazer jogador pronto, trazer Cup Miners. Eu entendi. Mas eu não teria vendido o Soulé. Não teria vendido o Soulé. Ah, rapaziada. O pessoal não fala. Outro grande acerto do Giuntoli foi a renovação do Yildiz. A renovação do Yildiz e dar mais tempo pro Yildiz. A gente também tem que contar isso. A gente também precisa contar isso. Belezinha? Ilig Júnior. Vai. Moiskin. Apesar que ele fez muitos gols, mas ele é jogador pra Fiorentina mesmo, cara. Eu não acho o Moiskin... Vamos ver. Ele melhorou muito. Ele deu uma evoluída. Ganhou. Chiesa pro Liverpool. Boa. Aqui o Deu Inter. Aqui pode ser uma que se arrependa. Jogou muito bem pelo Genoa. Muito bem. Barrenetxea tem potencial, mas não era um jogador tão pronto. Caio Jorge, boa venda. Quarto Melo se livrou, Danilo se livrou do salário, Alexandre do salário. Aí tem o Fagioli. Esse aqui é um que a torcida da Juventus chora muito, mas é um jogador extremamente consistente e demonstrou isso na Fiorentina. A Fiorentina só tá comprando o Fagioli porque se classificou pra competição europeia. Mas tinha dúvidas na Fiorentina sobre o Fagioli. Por quê? Ele é um cara que faz uma excelente partidas e 5 ruins. Igual na Juventus. Contra o Leipzig, meu Deus, ele jogou demais. Mas começa, mais ou menos. Joga mal, joga bem.
Aí mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. A Fiorentina tava com dúvidas se comprava ou não o Fagioli. Só vai comprar porque tinha contrato, que se classifica para alguma competição europeia, era obrigada a comprar o Fagioli. Mas esse aqui é um que a torcida da Juventus adora chorar e eu não acho que também é essas coisas todas. Jogador extremamente inconsistente. Extremamente inconsistente. Das vendas, o Soler eu não teria vendido. Aqui vai ser um erro do Giuntoli também. Mais pra frente, vai ser um erro. Mais pra frente vai ser um erro do Giuntoli. O Royce aqui foi muito azar, velho. Aqui o fator futebol pegou, mas vai entrar na categoria de erro. O Moiskin, vamos ver mais pra frente. Eu ainda acho que ele é muito atacante pra Fiorentina. Mas beleza, vamos ver com o tempo. O De Winter, vamos ver com o tempo. Mas o que pega também pro Giuntoli foram algumas vendas que vingaram aonde vender. Mas aquela coisa, né? O De Winter vingou no Genoa. O Moseskin vingou na Fiorentina. O Mussolei, eu acho que isso aqui vai rolar arrependimento. E o Royce também. Mas aqui do Royce, aqui foi pegado. Belezinha?